Você sabe o que é o Rapid Token? Você sabe para que ele serve? Bom, para a gente conseguir explicar qual que é a função e a finalidade, como que é o comportamento dele, é interessante a gente estar fazendo uma analogia com uma ação de uma empresa. Basicamente, se você quiser comprar, por exemplo, parte da Magazine Luiza ou da Petrobras, você compra uma ação que representa uma porção dessa empresa, certo? Então, é mais ou menos assim como funciona com os Rapid Tokens. Basicamente, a gente tem ou uma empresa ou um contrato, né? Que funciona como custodiadora, que vai estar pegando um Bitcoin ou um Ethereum, por exemplo, e transformando num Bitcoin ou Ethereum envelopado. Óbvio que eu estou usando essas duas como exemplo, mas pode servir aí para outras criptomoedas. E qual que é a função desse token envelopado? Bom, essa empresa custodiadora, ela vai ficar na posse e no domínio, e ela vai ter a função de estar cuidando, né, de estar protegendo esse seu Bitcoin, enquanto ele tem um token aí pareado, um token representativo dele, rodando aí dentro da rede, que obviamente pode ser convertido aí de novo para Bitcoin, e esse token envelopado ele vai ser queimado. Então a função e a ideia é que ele funcione de 1 para 1, né? Você tem um Bitcoin e transforma ele num Rapid Bitcoin, e consequentemente esse Bitcoin ele não vai poder ser utilizado, afinal você vai estar com o Rapid Bitcoin, né? E isso possibilita principalmente com que diversas blockchains aí se comuniquem. Então vamos supor que eu tenho um Bitcoin e dentro da rede Ethereum tem uma DeFi aí que tem stake de Bitcoin com taxas interessantes aí, retornos em Bitcoin talvez, ou até em dólar ou outra moeda. E você não quer abrir mão desse seu Bitcoin para estar trocando aí por uma outra moeda X dentro da rede Ethereum, simplesmente para deixar em stake porque você sabe e confia no potencial do Bitcoin. Então você pega e leva para esse contrato inteligente ou para essa empresa, essa organização que custodia esse seu ativo e ela vai te dar em troca esse ativo aí tokenizado. É mais ou menos aí o que ocorre com as stablecoins. Então você tem um dólar real em tese e você deseja criar um dólar virtual, você pega ele, tranca esse dólar dentro de um cofre ou de algum lugar aí, vai criar uma versão tokenizada e ele tem o objetivo, né? Ele tem a premissa de ser fiel. Então você sabe que funciona, ou pelo menos que deveria funcionar como um espelho, né? Você deveria ter a segurança de que um USDT ou um USDC valeria $1, né? Eles devem acompanhar sim o preço de cotação do dólar, que é o que vai dar um efeito real aí mais fiel para esse ativo. Bom, e qual que é a vantagem disso? Como eu já falei, primeiro, né, ele possibilita a intercomunicação entre blockchains. Então, se uma criptomoeda aí de uma blockchain, no primeiro momento você não poderia estar utilizando numa outra blockchain, agora você vai estar podendo. Isso também facilita a escalabilidade, né? À medida que essas criptomoedas elas vão tendo uma adoção maior, então elas não ficam mais sujeitas a fronteiras aí entre blockchain, digamos assim. E também vai permitir com que você faça a escolha das melhores taxas com as melhores redes, das redes mais baratas e eficientes e rápidas, o que é uma coisa bem interessante e bem legal. Inclusive, eu já tive W Ethereum, né? Ou Rapid Ethereum dentro da rede Binance Smart Chain, para eu fazer o que eu quisesse aí dentro dessa rede, o que para mim teve um uso muito legal, foi muito interessante e eu não tive nenhum problema com isso. E em questão aí dos riscos e dos pontos negativos, obviamente, sempre que você tem uma empresa ou um contrato intermediando essa relação, tem um terceiro no meio disso e você tem o risco dele, né? Pelo menos intuitivamente a gente imagina que um contrato ele tenha menos risco do que uma empresa, porque o contrato em tese ele é algo imutável, ele já está lá na blockchain e ele foi escrito daquela maneira e vai atuar, agir daquela maneira que ele foi feita. Empresas elas têm mais riscos, elas podem ser manipuladas, elas podem sofrer sanções, como a gente já viu a Tether sofrendo aí em questão do SDT, mas isso fica para outro vídeo, se vocês quiserem que eu traga aí explicando, comenta aí embaixo. Basicamente, então, a questão de ter um terceiro intermediário acrescenta mais um risco dentro disso, que é o risco de, por qualquer motivo, acontecer qualquer coisa aí que comprometa a integridade desse seu Ethereum, desse seu Bitcoin ou dessa sua qualquer outra criptomoeda que esteja trancada aí, que esteja guardada e talvez faça com que o seu Rapid Token ou token envelopado não tenha mais fundamento ou valor. Mas até onde eu sei não existem grandes escândalos dentro da questão aí de tokens envelopados, aí dentro da questão de Rapid Tokens, e a tendência é que cada vez eles venham a ser mais adotados, uma vez que a intercomunicabilidade entre as redes é cada vez mais importante aí, e um requisito para adoção em massa de todas as blockchains. Então é isso, se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, comente aí embaixo.
Se você não for inscrito e achou legal aqui, que isso foi útil para você, que você aprendeu alguma coisa, se inscreva, deixa seu like. Fico por aqui. Valeu!